para a puta que é pariu. Não, ela vai... Toma tu contra ela, caralho, foda-se! Só uma cara disso! Ela fica sozinha na terra, tem casa dela, caralho, foda-se! Olha lá, até agora também eu conto dela, agora vai vir cá aqui para casa disso na filha e vamos casar com o outro. Mas vai isso. Eu fui a ti, fui o homem. Já tem que... Eu quero que ela apareça aqui. Eu que apareça. Eu quero... Mas o giro é que ninguém diz nada, ri. Vota-te e vota homem! Que classe. Vota-te e vota ela! É logo para acabar aqui. Olá, sejam então bem-vindos a mais um Amigos do Diabo. É um prazer estar convosco. Estamos de regresso depois de algumas semanas de interrupção, porque estivemos a salvar o mundo. Não podemos revelar como, mas estivemos a salvar o mundo e posso-vos dizer que o mundo, como existe, está garantido pelo menos por mais de 60 anos. A partir daí já não estaremos cá e não podemos fazer mais nada. E não vai acabar Quero em ir até aos 23 de 100, abril. pelo menos. É sério? Sim. Não tens já 40? Tens 43, não tens? Não, Tens quantos? tenho 20. 20? Em cada perna só para Yeah. com essa. Tenho 20. Olá, então, o meu nome é Walter Ribeiro, sejam bem-vindos. Do meu lado esquerdo está o Daniel Duarte. Olá, malta. Daniel Duarte. À minha frente está o Fernando Rocha. Não, o Gonçalo Garcia. Ah, Está sempre a trocar. É uma gracinha. que caralho. piadinha, yeah. E do meu lado direito está Bruno Rocha. Pois pessoal. Porquê é que eles dizem sempre que falamos do teu nome, Bruno Rocha? Bruno Rolha. Epá, isso foi do quê? Foi do Benfica, não Benfica foi contra o TV, Benfica? sim. Jogaste contra o Benfica? Sim. Jogavas tu o quê? Joguei... 5 contra 1. Yeah. Isso é o quê? Não sabes? Não sabes 5 contra 1. Bom! É para esse momento ao bilhar de bolso. Não tem nada a ver. Ah, Não, foi o comentador Então não tem da nada a ver, Benfica bilhar de TV. bolso. Tem- Então. Não. Nem interrompas o Rocha, pá, já não te lembras disso. É a Pois nossa é, primeira sim. premissa disto. Não, foi o comentador da Benfica TV que se lembrou de trocar o meu nome. ok. Mas isso é mesmo verdade? Sim, passou o jogo todo a Sim. chamar-lhe Bruno Rolha. A sério? Yeah. Esse eu não sabia. Eu pensei que Aquele tivesse alguém devia que estar tinha escrito à lembrado. mão, alguém a quem escreveu o C devia parecer um L ao comentador. E pronto. Ele Foi teve Bruno o jogo Rolha. todo a chamar Bruno Rolha. Bruno Rolha! É que foi impressionante que ele, Contra-ataque! ele até- Foi! Não, mas é que foi. Ele, Foi uma até, cena ele se calhar até nem jogou assim tanto tempo, mas foi tantas vezes que a bola chegou lá e o comentador disse Bruno Rolha assim. Bruno Rolha é capaz de ter aleijado, foi uma grande fruta num contra-ataque, não foi? Yeah. E não sei o que é Bruno Rolha para aqui, Bruno Rolha para ali, foi constante aquilo. Eu pensava que isso era um mito. Eu pensava só que tinha sido alguém que se... Aqui está o tema de hoje. Mentiras e mitos. Não é um tema fácil, mas vamos ter que puxar por ele. Faz parte aqui dos Amigos do Diabo ter temas complicados. Mentiras, mitos, verdades. Vamos tentar descobrir aqui o que é mito, o que é verdade. Se conhecemos alguma coisa que vos deixe com curiosidade. Aproveito para vos pedir que deixem os vossos comentários também relativamente aos nossos temas, porque por vezes podem vocês também opinar sobre algumas coisas e até contrariar algumas coisas que são ditas aqui. Acho que seria muito interessante. A interação é o melhor disto. É verdade. Brevemente iremos fazer um Amigos do Diabo ao vivo. Ainda estamos a acertar alguns pormenores de produção, estamos a verificar Estamos a algumas falar coisas com os produtores. e os com a contabilistas. produtora e tudo mais, mas estará para muito breve. Já temos um auditório e depois é só comprar os bilhetes nos locais habituais. Não sei quais são. Ticketline, no ticket. À porta de casa. Escreveu no Google quais é que são os locais habituais se alguém há de responder. Exatamente. Então, o primeiro a lançar um tema relacionado com o nosso tema é Daniel Duarte. Vamos então. Sabiam que Portugal não tem uma capital oficial? Como assim? Lisboa não é a nossa capital oficial. Nunca foi declarada assim. Não há nada escrito que diga Isso é um que mito? Lisboa. É um mito. Não, o mito é Lisboa ser a capital. Ok. Bota eu a não verdade. sabia. Também não sabia, sabia. estou-me a sentir o ignorante. Isto, no fundo é uma mentira isto. O que nós vivemos de Lisboa ser capital é, no fundo Não, é um então acordo. qual é a um acordo capital? com a Falou-se- Porto já Falou-se teve para há- ser uma capital. falou-se há A algum última tempo disso. capital escrita acho que foi Guimarães. A partir daí foi tudo capitais verbais, no fundo. Foi um acordo. E tal, olha, vai ser Mas Lisboa. Estamos num país tão burocrata que até para fazer isso demorava para aí uns 10 anos. É mesmo. Até lá Lisboa mudava de nome. Exatamente. Ou mudava de cidade.
Mas país, pronto, neste isto caso. foi o tema mais interessante que eu achei sobre o nosso país. O mito Mas mais isso é mesmo verdade? Não... Sim, não há mesmo. Mas pronto, o meu tema não é este. Mas quem é que te disse isso? Ou como Está é que- escrito, está escrito. Ou não está escrito, o problema é esse. Foste à Wikipédia. Se fores ao Google vais. Não foi. Ah, na tem que Wikipédia. ligar aí ao Costa e perguntar-lhe. Espera. Google, qual Costa? O presidente? São António Costa. Primeiro-Ministro. Costa, Tony. sim. O Tony. Fogo. Pô, Garcia. Ai, como é que ele se chama? António Costa. Bom, Marcelo. Marcelo Exato. Rebelo de Sousa. E de onde é que foi o Costa? Pode ser. António Costa? Marcelo. Ama. Ah, então mas estavas a falar do Marcelo ou do... do Primeiro-Ministro Costa. e Dos do dois, ele vai ligar Presidente para da o República. Google. Vai Um fazer Um uma dos dois tem que videoconferência. saber se Lisboa é a capital oficial ou Ele vai não. fazer Ok, eu posso uma ligar? videoconferência. Liga aí. Estou. Boa noite. Doutor António Costa, como está? Bem disposto? Não, estávamos aqui numa dúvida. Tínhamos aqui uma dúvida relativamente à nossa capital e queríamos saber... Ok, foi na altura dos ingleses. E ele diz que a capital é realmente Lisboa. Ele diz que... Ele até foi... diga? Presidente da Câmara Municipal. E que ele diz que é capital. Sim, ele foi. Foi. Então... Mas onde é que está? Pergunto-lhe onde é que está escrito. E isso está escrito? Aonde? Vai ter que ir ver. Ah, pô. Ah, então está bem. Nós depois então fica. Sim, ele não tem que ter os documentos aqui, não é? Ah, pá. Ok, então vá. Um abraço. Cumprimentos. Falei com ele. Muito bom. Brutal. Fácil É isto um homem assim. simpático, não é? É, É tranquilo. muito acessível, nota-se. É, manhã. Continuamos. Como o nosso país é uma ganda seca, não há senhor. Está a tentar arranjar Portugal. Quem? Não, esta foi muito má. Não, Espera. é. Não, Bom, politiquice, politiquice. Não, Como eu estava a dizer, o nosso país é uma ganda seca, não é? Uhum. E uma Achas? coisa que eu me lembro. Sim, em termos de mitos do que eu encontrei, não. Mas pronto. Queria falar aqui de uma coisa que assola um bocadito a nossa sociedade, nisto das conspirações e isso tudo, que é a primeira aterragem tripulada na Lua. A missão Apollo 11. Ok. Louis Armstrong. Pronto, para quem não sabe, foi 20 de julho de 1969, a missão era Apollo 11, havia 3 astronautas, Neil Armstrong foi o primeiro a pôr o pé lá, O pezinho. Buzz Aldrin E era o primeiro piloto. som a passar foi: ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho. Buzz Aldrin era o piloto e Michael Collins ficou ali à voltinha da Lua enquanto os outros se Miguel divertiam. Colinas. A sério, daí é que veio as malas Mika Collins. Não? faço Michael ideia. Kors. Ah, é isso. Mas pronto, há muitas, imensas teorias de conspiração de que isto foi Isso nada. encenado. O que é que vocês acham? Não sei, eu não estava cá, É sinceramente. assim. Isto imagens, preciso- André. Os meus pais já me falaram que isto foi um grande acontecimento, que o planeta basicamente parou. Em 69? Foi. Ou 60, desculpa. 69. Bom ano. Ainda há Para televisão. tirar a não lua. vê-se. Bom ano para tudo. Foi esse ano por causa da Guerra Fria. E Isto cá com- foi. Foi por causa disso. Assim, a maior conspiração é que foi para terem a vantagem sobre os russos. não era? Exatamente. E foi por causa. Isso também foi o porquê de se dizer que é uma conspiração. Porque. Foi a meio da guerra. Porque o tempo que a América teve para fazer o que fez era meio que um bocado impossível e que foi, pronto, provar à Rússia que eram capazes e que eram melhores que eles. E então diz-se que aquilo foi meio ensinado. E há cenas que nos vídeos são bué duvidosas, é verdade. Há lá umas cenas A tipo... bandeira, isso, né? A bandeira é possível. É possível. Os caçadores de mitos fizeram um teste em vácuo e aquilo é possível fazer estudo com o que é que a bandeira faz. E não se esqueçam que tipo, a bandeira tem uma haste. Sim. Não é daquelas bandeiras sem Ah, haste. é aquela que faz de 90 graus, né? Exatamente. E ali o pessoal fica, mas se não tivesse aquilo supostamente no vácuo, aquilo não devia ficar assim, devia cair. Ok, mas ela tem uma haste. Por isso é que ela não cai. E depois há ali muita gente que dizem, com o sol, só com uma luz, uma fonte de luz, não conseguis fazer lá certas sombras. Os caçadores de mitos, só com uma luz, só com um holofote em estúdio, conseguiram fazer as mesmas sombras que eles fizeram na Lua. Então, Não aquilo- precisaram de 2 holofotes. Daí provaram que aquelas sombras eram possíveis fazer com o sol, só com a luz do sol. Pronto. Mas há lá outras, umas cenas que é tipo, há uma... Mas o foguetão não tinha luz? O quê? Não. Eles não precisavam, tipo, eles estavam na parte luminosa da Lua. Sim, mas eles para se orientarem lá no céu, no espaço, têm que ter luz. Para quê? O sol ilumina.
Sol ilumina O tudo. foguetão não tem luz. Não, está lá dentro. Não tem umas lanternazinhas à frente assim, para Não, iluminar? mas estás Só aonde? no No filme, fundo do atenção. oceano ou quê? Não, na sério? estrada, Só nos por filmes, exemplo. Star Cara, Wars. Pois, não tem nada. Mas isso é porque não tens sol. Tu quando sais da atmosfera, tu tens sempre sol. Tu vês tudo. as sério? praias lá devem ser muito boas. Yeah, tem um ano todo de sol, bom É tempinho. sempre. Olha, eu vou mudar Engraçado. para o espaço. Mas também isto foi meio de julho. Portanto, aí costumamos ter muito sol. Ok. Estava calor, eu aposto que estava Mas calor. pronto, mas sou da opinião, é tal. A questão, eu acho que já fomos à Lua. Isso não, acho que bem improvável não termos ido. Agora, se foi mesmo com o Neil Armstrong ou isso ou não tenho a certeza. Mas é bem estranho, tipo, uma coisa tão grande que envolve tantas pessoas e ainda não vê ninguém lá dentro da NASA ter saído e ter dito aquilo foi tudo uma farsa. Normalmente, quando envolves milhares de pessoas Sim, numa missão, alguém havia de há se sempre desbroncar. alguém que se desbronca, que diz que aquilo não foi. Porra, com tanta coisa que já houve aí. há Pessoal sempre- bem surge pago, sempre. pessoal bem pago. Não podem falar durante não sei quantos anos. O que é que quando senão- estás à beira da morte, o que é que tu tens a perder? Mas ainda tua não morreu família? ninguém. É que depois eles Pronto, é que ficam tá A não com bem. ser que dívidas. houvesse lá algum gajo sem família, sem ligações, sem amigos, sem nada. É sempre bem que lhe improvável. apetecesse, Por exemplo, opa, era eu o Eu realizador. por acaso sempre achei que eles tivessem ido à Lua. Até alguém ter falado, pode ter sido tudo mentira. Espera, não me estou a enganar desta forma, caraças. Então, não é que a NASA tipo, é uma agência super secreta, paga, que controla as paredes. Não vou entrar por aí. Acho. As paredes do planeta. Do Aquele planeta. muro Aquele gelado muro de gelo à do, volta. do nosso ok, planeta sim, plano. sim, sim. Que é para não Planeta. cairmos e não podemos planeta. ultrapassar o planeta, o plano. ok. Isso é uma coisa muito estranha. Mas sim, Daniel. Mas pronto, era. Eu sabia que Garcia havia ter alguma coisa para desenvolver sobre isto. Mas o que é que tu achas, Rocha? Achas que é mesmo mito? Achas que é verdade? Também falaram da pegada, não foi? Uma Não pegada. falam lá nesta questão de ser verdade ou não falam da pegada? Acho que não. Ok. Então fui eu que sonhei. Tá O bem. que, o que vi foi praticamente das fotos que foram tiradas depois por causa das resoluções antigas, que aquilo era meio duvidoso, mas cada vez mais com o avanço tecnológico, com a reconstrução deles, que parece mais real, parece mais plausível que lá E tenham depois- estado. E depois há mas- muita gente que diz porque, tipo, então se já fomos lá, porque é que não vamos lá outra vez? E não temos Já, ido. mas, é assim, uma nunca cena- mais fomos lá. Desde do Polo 16, se não me engano, nunca mais 17, fomos. foi Ou 17 a última. é. Nunca mais fomos à Lua. Nunca mais fomos. Mas é o que Já a NASA tem mais diz. Aquilo também é uma coisa que Não há custa mais nada muito, para né? ver, já Porra. vimos tudo, Aquilo já é um- estamos a Lua, não Aquilo é um precisamos de bloco ver mais gigante de nada. queijo. Para que é que a malta de querer lá? Nós já conhecemos mais da Lua do que os nossos próprios oceanos. Yeah. E por isso não tem sentido nenhum voltarmos lá. Por isso é que a NASA não quer fazer missões para lá e está a tentar ir para Marte. Só que as pessoas, pronto, mas é porque se foram, tínhamos que ir lá outra vez e pronto. E as pessoas iam para lá morar ou não? Não. No... Agora é um projeto bem fixe, mas acho que é para 2020 que se vai começar, vai-se conseguir fazer o primeiro quarto. É um hotel espacial, tipo uma estação espacial, mas para turistas mesmo. Isso é verdade ou é um mito? Não, é verdade, é uma empresa que está a construir, está a começar a construir e... E aqueles turistas que iam à Lua e que havia um português lá no meio, nunca mais lá foram? Isso... E não casamentos, sei. falaram em casamentos no espaço e não Foi sei o quê. loucura, mas isso não acredito. Mas os turistas sim, eles pagaram e viu-se reportagens do português a fazer os testes e não Quando sei o quê. morrerem, forem velhinhos, vão para lá. Coitados. Também quem tem dinheiro pode-se meter no meio dessas coisas. Bem, vamos ao próximo tema? É melhor o próximo tempo. Rocha. Bom, um outro tema também é, assim, é americano, vá, e é muito falado. Área 51. Yeah. Epá, O que é isso? Área 51. Foda-se. Peço desculpa. Isto é O que é isso? Área ci- blá, blá, blá. Um bar 51? Um bar 51. Não. Deve A área haver. 51, cachaça 51. Não. A área 51 basicamente é uma área, pronto, tal como o nome diz, que Nos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos, que é situada onde? No Texas, né? Se não me engano, não. Arizona. Acho que Arizona. deserto, É, não é? deserto Arizona. É, Eu ok. confirmo já. Ari! Acho que é isso, sim. isso é. Pronto. É por cima do Texas. Que basicamente aquilo tem montes de informações escondidas do que se passa lá dentro. Ouve-se falar de ETs, de programas espaciais, de Controle do tempo. sim, exatamente, Controle do tempo, como assim? Clima. Ah, ok. Pode Do tempo. confirmar. Provavelmente foi aí Meteorológicas, por exemplo, que meteorológicas. gravaram a aterragem na Lua. Pois, e não se Provavelmente sabe foi aí nada, nesse né? sítio que gravaram isso. Eu por acaso ouvi falar tipo Hollywood naqueles Estúdios. Não pode ter sido, hein?
Mas em Hollywood assim, ainda havia cada vez mais pessoas a saber. Então, e essa área 51, nós conseguimos vê-la? Sabemos. Nevada. Nevada, na Em Arizona. Nevada. Pronto. É parecido. É ao Tem nada a lado. ver. É ao lado. É ao lado. É como quem vai, como quem vem. É. Tu consegues chegar a um certo ponto, só que a partir daí é zona militar. Ou seja, Ok. se É tipo entrar- o nosso alfeite. Não, mas, É muito lá, pior. mas lá é de género. Se trespassares desta zona, És nós morto. temos Tem- direito, para atirar. para atirar a E matar. podem matar. Basicamente. Como no alfeite. Não há feito. Sai daqui. Não, no alfeite agora tem Epá, ali sai- aquelas coisas por cima. Antes tinha só os muros. E agora tem arame farpado por cima. Aquilo parece que está Pronto, bué mas ali não violento. tens arame farpado. É tipo, começas a ver sinais. Uma Podes cena até passar. aproximar e depois tens uma cena de tipo uma rede. Como é que sabem? Porque há uns quantos vídeos que tu fores a ver que há malta que até tem sorte, mete-se lá para dentro e aparece de vez em quando um jeep ou isso e diz: vocês voltam para trás ou nós vamos começar a matar, a disparar. Ou outros que andam lá, tipo, não avançam muito e começam a olhar e vês nas colinas, tipo, malta a andar de um lado para o outro, tipo, já a ver o que é que eles andam a fazer. É que eu tenho câmaras espalhadas. em Então, tudo e qual é que o sítio. objetivo dessa área 51? Ninguém sabe. Mas tipo, um dos mitos Mas é oficial, não é? É É, uma coisa é, oficial é. do. Se fores ao Google Maps, está censurado, Yeah. tipo, não dá Não para dá ver para o que é que aquilo só Mas dá para vês. perceber o tamanho. Está desfocado, dá para perceber o perceber. tamanho e dá para se perceber que aquilo também aterram lá aviões, que é uma pista, aquilo tem uma pista enorme. Ok. Agora, o que é que eles têm lá, ninguém sabe. Tipo, há bué O que eu teorias da acredito mesmo conspiração disso é tipo um armazém de armas. Pronto. Tipo, onde eles estudam as armas, porque acho que saiu um estudo também lá da América que eles têm pai, o triplo ou o quádruplo de quantidade de armas por pessoa. Tipo, é um exagero. Eles têm. Fogo, isso é cena- muita arma. Eles têm mesmo muitas armas por pessoa. Pronto, eu agora não sei dizer ao Então certo. lá, é uma coisa militar. Nota-se, porque Yeah. eles andam sempre aos tiros. Pois, exatamente. Então é uma base militar que nós não sabemos bem o que Não é se que sabe é. o que é. Yeah. E é escondida Mas pelo existe. governo. Yeah, é escondido pelo governo por tudo o que é segurança. Existe e toda a gente sabe que aquilo está lá. Só Yeah. que ninguém sabe o que é que tem. Ok, mas é tipo é térreo ou é. É tudo, tem tudo. Pá, deve ter tudo. Deve Porque ter tu tudo. só consegues ir a parte de cima, mas de certeza Tipo que aquilo tem armazéns, vá. muita Deve ser zona aquilo, por baixo. Tipo armazéns e por baixo. E acham mesmo que isso existe? Tipo, há mitos de. Tipo, isso existe, só Ok. que há bem mitos. Como é uma cena escondida. Estás a ver? Diria, aquela zona, se tu quando vais para perto, começas a ir em direção à área 51, tudo o que é bares e estações de serviço, tem bué cenas de ETs e não sei o quê, Yeah. porque aquela zona é bué conhecida por ter bué atividade do género de veres, Paranormal. não é paranormal, Não, ovnis. vês ovnis, tipo, vês luzes bué de amaradas Ali no à bué de céu. trânsito. Yeah, Bué de trânsito. trânsito espacial, é tipo, é loucura lá. E depois, como só caem cometas na América. Pronto, é muito pior. Muito estranho. Mas é giro, eu por acaso já tinha ouvido falar. E acho interessante. Eu já fiquei de ir ver no Google, mas nunca É, tem parei que para estar ver isso. sensibilizado. Para a malta que se dedica só àquilo. E, tipo, Yeah. E deve haver reportagens relativamente a Há isso. reportagens Dizem- do pessoal tipo a dizer há lá ovnis. Tipo, há lá, eles estão a fazer experiências com ETs. yeah, Tipo, e que é sim. de lá que sai a maior parte da tecnologia que eles, Yeah. que eles fazem, basicamente. Uma das teorias é que há lá um ET que eles conseguiram capturar, E fizeram o filme. não sei, que conseguiram capturar e que ele está lá tipo a dar preso, basicamente, e a dar-nos as informações de toda a tecnologia que tem vindo a aparecer. Uma das teorias. Dizem que está lá os bombardeiros, um que é aquilo é um avião bué da estranho, Sim. preto só, não tem... Agora, Sim, o Falcon, não é Falcon, não. não sei. O Mas é o que eles usam, 358. é o que eles usam para mandar supostamente as bombas nucleares. E aquilo é bem difícil de capturarem com radares e Yeah. tudo. É bem chamado stealth. Uhum. Pronto. E dizem que é lá que ele está guardado também, porque há certas fotos de satélite em que se consegue perceber minimamente o que é que lá anda e vê-se o formato desse avião estacionado na rua, basicamente. Mas agora o que é que há lá dentro não faço ideia. E ainda ninguém tentou lá passar com um drone. Não, né? Senão o drone. Não Era chega. direitinho. Aquilo tem Aquilo é uma área enorme, não dá para. e Tu aquilo é até quase chegares um meio. mesmo à entrada da área 50 ainda tens que andar bué. Tipo, aquilo, os sinais começam a aparecer, pá, e só precisam uns 3, 4 km antes da base. E se calhar mais, não é? Pois. E há mais zonas como essas, tipo
Não é? A área 51 é mais falada porque pronto, é americana, mas tipo, há na Rússia, E há, mesmo na América há outras zonas que é de género. Aquilo parece um campo de antenas no meio do mato e que ninguém sabe para que é que aquilo serve. E aquilo dizem que há muita gente, malta que diz que aquilo é para controlar o clima também. E aquilo parece umas antenas todas apontadas para o céu, mas que não se percebe a função. E Não está lá mais nada à volta. Não, e não tem Pode estar por baixo. Pois, e não tem função de telecomunicação, para comunicações, estás a ver? E é bem estranho. Mas falando do clima, acender por explicar. a NASA usou uma plataforma, basicamente, onde lançavam foguetões, e em vez de meterem lá um foguetão, meteram lá uns propulsores de uns foguetões, e aquilo basicamente cria vapor de água a montes. Então é um gerador de nuvens. E teve lá um dos gajos do Top Gear a mostrar aquilo. Basicamente, eles ligaram aquilo durante 10 minutos, passado meia hora começou a chover. Tipo, aquilo Sério? fez de tal maneira, criou Mas de se tal calhar maneira a fizeram umidade. tipo hoje. Eles viram, hoje vai chover, é melhor gravarmos Não sei, mas é interessante. Se for verdade, é bem interessante. Porque aquilo faz mesmo Sim. bué da... Não, há planos, Uma cena tipo, louca. há planos que saem tipo de barcos para mudar o clima por causa agora com estas cenas de alterações Sim. climatéricas e não sei o que cenas dessas. Mas basicamente era esse o meu tema. Engraçado. Estás a ver? Eu Esse é o lembro teu. no GTA San Andreas não podias entrar lá. Ficavas logo com 6 estrelas da polícia, vinham todos Área atrás de ti. 51. Vinha o exército atrás de ti, helicópteros e tanques e caraças. Pois. Era bué da gente. Bem, próximo tema. O Garcia. Garcia, teu tema. O que é que tens para nos dar hoje relativamente a mitos, mentiras, Epá, verdades? eu sou sincero, a gente está fraquinho, mas é um mito da regra dos 5 segundos. Dos 5 segundos. Então, Então, é mito ou verdade? O que é que acham? o quê? A regra dos 5 segundos. Nunca que é ouviste isso? também. Em que é que Nunca ouvi. consiste? Estás extremamente ignorante. As pessoas não sabem, Garcia. Walter. Pronto, mas eu vou explicar. Obrigado. Bom, Basicamente, a regra dos 5 segundos é de género. Deixa aqui uma bolacha. ainda tenho 5 segundos. São E pá, 3. Não, são Cinco. 5. Sempre ouvi 3. Pronto. então de o certeza que telefone ingeriste estragado. menos micróbios do que nós. O quê? De certeza que Que ingeriste ingeriste- menos micróbios do que Sem nós. dúvida. São 3 segundos. Mas eu conheço pelos 5 segundos e é mais Ok. conhecida, porque eu digo. Ok. Sim. Pronto, essa é a base da regra. E tipo, houve bons estudos, também novamente os caçadores de mitos fizeram testes a isso e basicamente a Mas tu regra falas caçadores de mitos, são quem? São os amigos teus? É um programa Não, Liga lá para epá, ele. sinceramente Discovery. gostava bem que fossem os amigos meus, mas não. tu É um e as programa pessoas também muito estranhas. É o quê? conhecido. São um América. dos meus ídolos. Era um grupo de gajos que faziam um comentário no Discovery Channel. Basicamente aquilo começou por caçarem mitos urbanos. Ok. Tipo, agora não estou a lembrar. Do género, há um mito que é que quando barras uma manteiga, um pão, quando barras uma Numa- torrada Uhum. e ela vai ao chão, tem tendência a cair a parte com manteiga no chão. Porque está mais pesado. Pronto. É mito ou verdade? É aleatório, tipo, Não, cai como é lhe verdade. apetecer. Então é Não, é verdade. por causa do peso da manteiga. Não, eles testaram bués, cai sério? como apetecer. Então deve ser muito Então é azarado mito. todas as vezes que eu Então é deixei mito. É mito, Ok. pronto. Aquilo é mito. Pois é isso. Todas as vezes que eu deixei cair um Sem- pão com manteiga foi direitinho com manteiga ao chão. Eu nunca deixei cair, acho. Peço desculpa. E eles testaram essa de 5 segundos e chegaram à conclusão que o tempo não influencia nada. Também houve um estudo lá de uma universidade americana, se não me engano. O que influencia é... O Garcia, para ter credibilidade, ele fala da universidade, desses estudos. Acho eu, se não me engano. Continua. Ora, Garcia. Empancou. Está bem. Estás a mar em rocha. Não, estava a pensar. Mas pronto, é um estudo, há vários, que Está na net. está na net, já. No Google. É que eles dizem que o que influencia isso é basicamente a viscosidade do material que entra em contacto com o chão ou com a superfície e a quantidade de bactérias que estão no local. E geometria. Ou a geometria Do objeto. do objeto, exatamente. Se for um cubo vai apanhar mais superfície, se for uma esfera vai apanhar menos superfície. Passa de 5 para Então, 10. se for, por exemplo, uma batata frita, apanha menos. Pronto, sendo que não são. Aqueles batata pacotes em que não frita. são regulares, Pois. só- há de 10 apanhar menos segundos. do que uma bolacha.
Exatamente. A bolachinha Agora, quando se for um bocado de a maionese... não ser que a bolacha caia e fica assim na vertical. Tipo, aí apanhas partes ali um Se bocadinho. for um bocado de maionese, por exemplo, Aí esquece, maionese, já foi. deita fora. E Deita água? fora. Água, péssimo. Horrível, já foi. Foi ao chão. Então, e se beberes com uma palhinha à parte que não tocou no chão? Então, água. Quando tu metes açúcar na água, tipo, a água fica açucarada, não é? Só por beberes a parte de cima. As bactérias é a mesma coisa. Quando vai entrar em contacto, já espalhou lá dentro. Então, e azeite? Ainda dá para aproveitar? Se puseres azeite na água, aquilo não espalha. Fica só em cima. Qual a groselha? Groselha tens Também tens que com água mexer. nunca experimentei. A groselha põe misturar com... Ah, 7-Up. Há muitas coisas. Mas é só isso de regras que tu querias nos trazer. Ele disse que era muito fraquinho. Não é Fogo, nada. tu é que és muito fraquinho, Eu cara. estou Como é que é muito fraquinho. dos micróbios? Hum? Como é que é dos micróbios? A como é que é? Ai, Não se diz este segredo. Isso é um mito, não, segredo. os bichos patogénicos fazem patogénicos. Micróbios patogénicos criam patogenias. E o que é que são patogenias? Doenças. Então, tenho aqui, vou fazer as perguntas se é mito ou verdade. Mito ou verdade? Mistério da Serra de Sintra. Foda-se. É para lá tu. E vão 3. Lembram-se do vídeo da rapariga que está de uns amigos que estão a passear por Sintra Não. e depois É bué de noite. Eu tenho medo. Essa é que ela diz foi aqui. E exatamente, Foi aqui, depois foi ela aqui o pede quê? boleia e depois Já me está a ela arrepiar entra, todo. vão os dois, vão todos naquele sítio e de repente ela diz: olha, foi aqui. Foi aqui o quê? Olha, foi aqui que havia um McDonald's. Não! Foi aqui que eu morri. E começam todos aos berros. Olha, podes entrar. Entra. Isso é verdade ou é mentira? O que é que vocês acham? É verdade que foi gravado. E é mentira. Mas- É mentira. Aquilo foi um mentira, projeto sim, para um aquilo grupo. Foi encenado. Foi ensinado. Foi um projeto de um grupo de universidade. Quais é que eram as de probabilidades multimédia. Quais é que eram as probabilidades de um fantasma aparecer, pedir-te boleia, falar contigo e tu estás a gravar isto tudo? Mas tipo, há pessoal que está sempre a filmar coisas, por acaso, hoje em dia então, cada vez mais. Não, mas Isto aquilo já foi é ensinado. muito tempo, não é? O grupo que fez aquilo, eles deram, acredito depois que alguém vieram tenha cá morrido e ali, disseram que aquilo Vieram tinha aqui? sido. Hã? Viram? Sim, eles estiveram no nosso Sim, episódio. eles estiveram aqui uma vez e Sim. disseram que aquilo Eram foi, teus amigos do Discovery. foram. Foi dos caçadores de Geográfico. vampiros. E que aquilo tinha sido um projeto Tudo para o curso que eles estavam a tirar de multimédia, Que basicamente. vídeo mais fraquinho, devem ter tido negativo. Mais fraquinho, porra. Eu borrei-me tudo com aquilo. A sério? Qual que é que tu não te assustas? Sei lá. Porcos. O que é que vocês acham? Você não se assusta com porcos. O que é que vocês acham do mito que os chineses não morrem cá em Portugal? O que é que lhes acontece? Há quem diga que viram um porco, viram comida para porco. Não, não é comida para porco, é viram chop suey. Ou seja, o que eles fazem é tipo o círculo todo. Eles, em vez de morrerem, depois viram um prato. Eu nunca mais vou comer chop suey por causa disso. Eu até gosto de chop suey. Mas, mas é verdade, já viram algum funeral de algum chinês? Não, cá em Portugal pelo menos nunca vi. Então viste onde? Eu acho que a dada altura eles devem voltar para lá, não? Voltam para a China. Eu também acho que sim. Ou então pedem para ser enviados para lá. Yeah, vão Já pôr- que enviam vão tanta pôr coisa da correto, Wish. exato. Mais pé, menos pé. Podcast patrocinado. Mas diz isto. Então é isso, vão pôr pacotados. Um pacotinhos. Exatamente. Põe uma Com caixinha, expresso. um taparoeia. Às postinhas. Nada muito pesado. E agora Mala. isto aqui, se calhar vocês nunca pensaram, mas vão pensar a partir de agora. Grávidas chinesas, já viram? Já. Também Mentira. tenho a impressão Já, que já. já vi. Nunca Já. viram, nunca, Já, nunca. já. Já viram chineses pequeninos, mas nunca Olha, viram ainda hoje estive ao pé de um. de uma grávida chinesa. Não, mas já de- viram. de- A de sério uma que já viram grávida. grávidas Já vi, já vi. chinesas? Eu tinha a Sabem impressão que é que uma já coisa viram, que eu mas nunca já. tinha visto, até reparar. É capaz, já tenham visto, sim. Mas não é uma coisa muito normal também. Yeah. Não, não é normal. É. Vejo mais E são grávidas- boés. Blacks? Sim, ou Que racista. ciganas. Do que... Mas isso é normal. Ai, Jesus! Entrada a pé juntos. Não, mas isso é normal. Agora, Ok. Há aquela chinesa que andas a comer. O quê? Opa! É verdade a mentira que elas têm o pito atravessado.
O quê? Que o coisa é torto. Não! É o contrário, atravessado. 90 graus para lá. Yeah. What? Ou seja, em vez de ser assim. Devia ser na vertical e é na assim. horizontal. Ou em vez de ser clitóris, não sei o quê. Será que tem 2 clitóris? Que é para... É tipo as câmaras. É tipo agora Qual é a marca dos telefones que tem 2 câmaras? Elas têm também 2 clitóris. As chinesas estão mais avançadas. Huawei, é da Huawei que é uma marca chinesa. É verdade. Estás a ver? Mas não sabias disso. Tudo A faz Xiaomi sentido. Até já tinha ouvido essa na brincadeira Samsung que também. tinham a chacha torta, mas que não era. Mas que pensei que Isso era é tipo. um nome excelente para um restaurante. Já já torta. Onde é que vamos? Mas pensava que era tipo só uma pequena inclinação. Aparentemente é tipo uma coisa mesmo descomunal. É tipo Não. 90 graus. Não é, meu. Eu sei que Não não é é. o quê? tô só Porque é que a- já tiveste alguma chinesa? Ele está a comer uma Obrigado. chinesa. Não Tu tem disseste isso há um nada, bocado. Então. Por acaso, ela tem os olhos bem coisas. Mas não é chinesa. Mas o pito está certinho. Deve A ter, chacha está Ele direita. disse que sim. deve ter alguma coisa parentesco. Eu não posso referir. Ele disse que sim. Continuando. Manda lá, mais. O Saudades. Carlos Paião. Sabem? Um cantor Oh! muito conhecido. Viaja. E do Cinderela, não é? Dizem que o caixão foi aberto. Também porque é que abriram o caixão já agora? A pessoa Acho não que é pode verdade. descansar em paz. E o caixão estava todo arranhado. O que é que vocês têm a dizer? Acho que é verdade. disso? É um dos meus maiores medos, sou sincero. Eu também. Eu da forma de morrer. Acordar no. Epá, eu quando morrer espero em 2 meses, já favor. E já Tipo, deve- eu faço quando o morrer, tempo. Imagina o tiro na cheiro. cabeça. Meu, quem Pá, deixa eu não na me catinga eu não me e- peido ao pé de vocês, logo aguentem esses 2 Sabes o meses. que é que podes fazer? Quando morreres. Quando morreres, tiveste. Não sei se estou a perceber o nível, é? Vocês peidam, não sei o que, mas eu não me peido. Logo aguentem aqueles 2 meses para ver. Está mortinho, está, agora já está. Não é mais fácil pegar logo numa faca e espetar tipo assim ao pé de alguma coisa que te doa muito. Isso, e se eu tiver Temos que desmaiado? chegar Em nos coma. pontos de triga. Não. Tu dás logo um gritinho. A espetar Não, em coma não. espetar um alfinete num nervo. Se ele Não reagir. doas os teus órgãos. Não, que isso é engano. O meu problema é só um engano. E com a sorte que eu tenho nesta vida. E na morte engano do também. quê? Vai Eu haver prefiro ser um engano do quê? Eu não morri. Tipo, só fui ali contra um poste. E já vamos começar a doar os órgãos. Abre-te aí as entranhas. Mas desculpa, há isso bué está- isso. Isso está um bocadinho fora do sítio. Tipo, as pessoas estarem a dormir Sim. em coma e estarem acordadas por dentro, vá. Eu não sei sentir, explicar é. isto naturalmente. Eu tenho Viste, muito. viste isso no episódio do Dr. Alce? Não, Não, tipo. Não, é tipo- Dizem que há muita gente que diz que quando Conseguem- acorda no coma diz que teve sempre a ouvir e a Yeah. Seus bois, eu estava a fingir. Basicamente o cérebro, o corpo é que não respondia ao que eles queriam fazer. E dizem que até sentes as dores. E podes vir a morrer por causa disso. Sim, exatamente. Há malta que soube que a antes não lhes faz nada. Mas vocês já viram o que é tu morreres e acordares dentro de um caixão, caraças? Yeah, isso é bem fodido. Eu preferia ser cremado e estava feito. Pronto, não. Mas se houver engano e estás tu a Acordar, entrar lá acordar para o lá forno... no forno. Está quente. Pipocas! Isso é brilhante. Quando eu souber que vou morrer, vou comer bué milho cru. E depois vão-me cremar. E toda a gente no funeral come pipocas. Não, vou Isso é brilhante. Vou cramar só se começa a ver assim. Pó, 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 pó. Ai, aquele miúdo sempre... Ele está vivo! Aquele miúdo sempre foi de gases. É o Big Shack, mas é do cuco. Nojo. Mas pronto, é um bocadinho... Mas isso é verdade ou é mentira? Ou não sabem? Não têm conhecimento. Sim. Faço ideia. Pelo que eu Parecia tive, ter alguma coisa a dizer. O Carlos Paião Pelo que eu não tive se a mexia ler. muito a cantar. pelo que eu estive a ler, acho que um conhecido qualquer dele, que assistiu à autópsia dele, diz que ele estava morto, porque quando lhe enfiaram um bisturi e viram-lhe os órgãos, ele não se queixou. E se ele estivesse Claro, em estava coma? todo em coma. Mas... Então, pronto. Ele Mas morreu pode do ter quê? Mas é muito Foi o quê? Foi difícil. um acidente? Não é nada. Não é E difícil. dizem que também foi isso, que o acidente que foi, pouca gente a sobreviver àquilo. Eu não sei como é que ele morreu. Pouca gente é diferente de Como é que ele nenhuma. morreu? Segundo fontes aqui, dizem que é de um acidente de automóvel. Pô. Mas tipo o quê? Be like Diana. Ai,
Ei, já me vão Agora- matar. A Diana, a rainha do Buco. Princesa. Verdade ou mentira Era daquela muito bonita. situação, pá, do Ricky Martin, sabem? Ricky Morty. Ricky Ricky Martin. Morty? Há um vídeo na internet, lembram-se do programa Surprise Show? Não é do vosso Sim. tempo? Eu lembro-me. Sim, então é um programa mais que velho. pegavam nas pessoas, 43 faziam anos, surpresas, sonhos. Então, o sonho daquela rapariga era conhecer o Ricky Martin. E o que é que fizeram? Quem era o Puseram, Ricky Martin? Cantor. Ah, já sei. E Aquele com- paneleiro. O do Sh- Exatamente. o do Shrek. e colocaram, pedimos desculpa pelo Garcia, temos que informar todas as nossas pessoas que pedimos desculpa por todas as Estamos em coisas que ele diz. 2018, pelo amor de Deus. Eu estou com muito sono, peço desculpa. Eu E não sou então? homofóbico, estás. eu disse Sim, já. E então, o sonho da rapariga era conhecer o Ricky Martin. Então, a produção pegou, foi até a casa dela e colocou o Ricky Martin dentro do armário dela. A ideia era ela chegar e, surpresa. Estou a ver o que é que vem daí. Só que o problema, não sei se é problema, né? Quer dizer, foi um problema, porque ela chegou, ia com a sua manteiga de amendoim e fez... E chamou o cão. Barrou a manteiga de amendoim lá na... Como é que te chamaste há pouco? Na chacha. E Chacha-torta. o cãozinho foi lá e começou a lamber. A casa estava cheia de câmaras e o Ricky Martin estava dentro do armário. Bué da fixe. E então, de repente, ele disse... Bom, Aquele virou um filme porno Foi- a final. Foi bom nesse, o Ricky Martin dizia, não curto essas cenas. foi nesse dia que o Ricky Martin saiu do armário. Foi. Só pode. E então, que depois o programa não passou e a rapariga suicidou-se. Verdade ou Tal mentira? como quem fez os pacotes de açúcar em tubo. Pá, eu Ah, Mas sei tu que- achas que eu inventei esta história? De Do qual? Ricky Martin? Não. Não, Mas é uma- não tem sim, imaginação. Pois, era preciso Exato. estar a contar por nós todos. E é verdade. Pá, e agora mito não... ou é verdade? O quê? É assim, eu posso dizer que a minha geração diz que viu todo isto, mas ninguém viu que não há nenhum vídeo. Se procurar, hoje em dia está Sim. tudo no YouTube, já alguém teria colocado estas imagens lá. Bora, você Sendo procura que aí. a manteiga de amendoim... Eu não encontrei vídeo do suposto último episódio do Batatune em que o Batatinha e a companhia desataram à porrada. Eu acho que isso foi nos bastidores. Foi. Já fizeram os passos. O Batatinha então e o Batatune andaram à Batatinha e a porrada. companhia. Batatune era o nome do programa. Os palhaços eram Batatinha e a companhia. Eu achei que fosse a meio. Não foi, eu achava que era a meio de um programa, então pronto, menos mal. A ideia que eu Mas tenho é é que aquilo bizarro. foi nos Nos bastidores. bastidores. E eles já fizeram os passos no Revenge Ah, de então Nightings, apareceu lá a Batatinha e depois chamaram a companhia. Fiquei bem Espetáculo. contente. Uns anos Ricky depois. Martin. Sim. Ricky Martin, sim. Não é este, foi? É. É este? O que é que puseste aí? Ricky Martin e manteiga de amendoim? Peanut butter jelly time. O que é que tu puseste? Ricky Martin casa de fã. Momentos de Mete pesquisa. Ricky Martin. Peanut Surprise butter. show, surprise... Surprise peanut butter. yeah. Mete mesmo no Google, vê o que é que aparece disso. Próximo mito. Conhecem mais algum Essa mito? dos pacotes de açúcar. O criador de. Ok. Supostamente Que é se para- suicidou porque a malta abre mal daquilo. É verdade. Os Então, os na pacotes de ponta. açúcar que acompanham o café, se repararem, houve uma altura que estamos a voltar ao tradicional, não é? Onde os pacotes de açúcar eram assim esticadinhos. Estão a ver? Um tubinho. Estão a ver. E então as pessoas, Parecido ao falo. abriam no início. E o criador, segundo conta, suicidou-se porque o objetivo era abrir no meio para sair tudo diretamente e ir tudo o que estava no pacote. Inventou aquela coisa. E o que é certo é que aquilo não correu lá muito bem. Estás a gozar. Calma, não sei. Calma, temos aqui Acho que a o Rocha Regi está encontrou aqui um a vídeo. encontrar, exatamente. Aposto que isso é um vídeo de terror. Aposto que a rapariga da Serra de Sintra vai aparecer. E lá está ela. Vamos relatar. Olha, está mesmo. Ela está a sacar neste momento. Sacou dos sapatos. Mas pensem lá. Tipo, Ei, Olha o cão, olha o cão. Ai! Foi a primeira coisa que ela fez quando chegou a casa. Consegue. Então vinha com vontade e o cão Vou já. buscar a manteiguinha. Ficava um dia inteiro longe de casa. Foi Longe cansativo. E o Ricky cãozinho. Martin ali no armário. Pá, brutal. Neste momento nós estamos a ver ela. Ah, não, isto tem muitas câmaras. Pá, não sei, Essas era bem capaz. mudanças. Então, mas ela abriu a Ele porta do foi- armário. Não me Mas digas que ele não está no- no.
Não me digas que ele ia entrar para aquela porta do armário assim, pera, isto está aqui, manteiga de amendoim, é melhor ir para o outro. Opa, queres ver cá mesmo este vídeo? Eu não acredito nisso. Ai, Isto para mim brutal. sempre foi mentira. Não, isto aposto que há alguma montagem e no fim vai estar uma coisa. Got you. E então ela agora está a sentar-se. Oi. Está Abriu o a... Oi, está neste momento a colocar Mas manteiga o que é de que vocês estão a amendoim. ver? Eu não estou a ver nada. Não, mas dá para perceber pelo movimento, ou isso só está a espalhar na ceia. Porque era um bocadinho. E o- agora... Bom! Onde é que é Garcia? Onde é que é aquele. É a Chacha? É na Chacha. Na Chacha torta. E o Ricky Martin agora está dentro do armário. Falta agora saber Agora se já o Ricky não tá. Martin sai ou não. Era fixe ele ser surpresa. Ou então a dizer, living la vida Mano, censurado, estão a ver? Então, mas esta é a parte censurada. Foi censurado. Foi censurado. Como é que a chama o saída vídeo, dele Rocha, do que é para as pessoas poderem acompanhar? E ele fechou. Minha surpreendida TV surpresa Ricky Martin. Surpresa Olha, muito 3 bem. vezes. Surpreendida e surpresa 3 vezes. Sorpresa, Ricky Martin. Espera, tu abras muito bem. Ui. Então, pá, não sabia, pensava mesmo que isto... Eu acho que esse vídeo é mentira, o que é que vocês acham? Eu também acho. Não sei. Aquele cabelo já não se usa. Mas Nem aquela foi uma saia. encenação do que se passou. Foi muito bem feito. O que é que vocês têm a dizer de não se pode conduzir de chinelos porque dá multa? Isso é mentira. Já foi confirmado dizer, que era mentira. mito. Por quem? Pela polícia judiciária. Conheces? Ou pela PSP, já não sei. Ah, já está Fizeram aqui este verão- dúvida. Fizeram este verão no Facebook que eu vi. Acho Ah, que então não é, não, está no Facebook, Então é o verdade. quê? Posso Se está conduzir no de Facebook, é chinelos? verdade, podes. E posso Eles não, é conduzir descalço? desaconselhado, mas podes. Pois, não é porque eu prefiro proibido. conduzir descalço. Sim, eu também quando ando O que é isso? Quando ando de carro no verão também é sempre. Ou quando conduzo. Sempre. Foi um verão até agora. Pois. Mas conduzi sempre descalço. Se Porquê? tivesse de chinelos. Ah, também não gosto. Porque experimentei, pá, a primeira vez que coisa, estava com os chinelos, ali falhei o pedal e. Quer dizer, E o prendeu no chinelo, se pedal. eu precisar, Íamos desenrola e aquilo Yeah, fica foi isso, foi bué. isso. Prendeu tipo Eu o pé prefiro andar estava com por cima do descalço. pedal, mas o chinelo estava por baixo. E então a partir daí Eu também prefiro. parei o carro todo borrado, descalcei os chinelos, respirei fundo e arranquei. E até um acidente, pá. É. Yeah. Foi ali à saída da praia, ali da Se fonte, da fonte da telha. aquele chinelo se pôr Ali, a dedo, quer dizer. é bem difícil. Foi Mas com se calhar aquele tipo tapa. Não sei. Melhor, são aquelas, Descalço, são descalço aquelas é vida. senhoras Descalço que é andam melhor. de dar de saltos altos. Quando Descalço. dizem saltos Yeah. altos, isso. E depois têm um acidente e saem com saltos altos. yeah. Peço desculpa, mas eu não consegui dei- controlar os pedais. Dei-me pior a conduzir de sapatos do que descalço. Não estava habituado àquilo. Mas Eu sapatos é curto uma coisa muito estranha. Sem, sei. descalço, aliás, é uma coisa muito Eu estranha. gosto. Gostei, bué. Eu Até sei dá- só com o dedinho grande. Yeah, exato, era o que eu ia dizer. Era o que eu ia Vou ali dizer. só com o dedinho grande à Era o que eu ia dizer, até dá para controlar o acelerador só com o dedo grande, se eu usar o pé todo, só quê? fazer assim Que com nojo! o dedo. Não acredito que vocês nunca fizeram isso. Nós, percebem, nós não devemos ser entendem. malucos, Garcia. Já fizeste, Rocha? Nunca, já conduziste descalço. Já. Fazes sempre com o pé todo. É muito mais fácil, usas menos músculos, fazer só assim com o dedinho. Tadinho, que É mais nojo. sensível. Por acaso, uma parte que eu não gosto nada das pessoas é os pés. Tenho umas Mito ou verdade? E o que é que vocês têm a dizer das seringas infectadas com o vírus da SIDA que infectam pessoas no cinema? O quê? No cinema. Sim, supostamente é uma altura que havia um mito que tu tinhas de ter cuidado quando te ias a sentar nos bancos do cinema, porque havia alguns iluminados que metiam seringas infectadas com sida para tu. Nunca mais vou ao cinema. Deve ter acontecido uma vez isso. Não, Isto dizem que também é houve mentira. uma altura que. Eu vi há acho pouco que foi tempo. há 2 anos, ou o que é que foi que no Brasil encontraram uma banana que o puto ia a descascar a banana. Estás a olhar para trás porquê? Vá, diz. Não está ninguém atrás de ti, por acaso. Diz. A descascarem a banana estava tipo com um bocado de sangue ou o que é que foi, e aquilo supostamente tinha sido um gajo que tinha andado a meter sangue dele infectado com sida na banana, nas bananas do supermercado, para a malta tipo comer aquilo e ficar depois coisa. E depois? Invejoso. Foi no Lidl. Isso não foi no Não Lidl. sei. Que encontraram droga nas bananas. Mas isso é Ah, verdade. sim, isso aconteceu mesmo. Então, e nos ananases, uma fartura deles cheia de Os cocaína. ananases estavam na pizza ou não? Esses ananases. Ai, não sei, mas isso na pizza fazia mal. Não Ok. fazia nada. Está 2-2 aqui, por isso não vamos desempatar. Estamos a divagar, ué. Bem, vamos então ao tweet da semana. Estes foram os nossos mitos. Se tiverem mitos para podermos comentar,
digam. É verdade, já viram que agora temos uma... Ainda não temos, não é? Mas não temos. Uma página com o nome A4, que é onde vão poder ver os nossos projetos. Vocês têm colocado lá coisas? Sim, Ok. vou começar agora a... É? Yeah. Ok. Está bem. Então, para o primeiro tweet, quem é que quer ser o primeiro? Eu posso estar. Ok. Pegando nesta coisa dos mitos, há aqui ao que parece, portanto, é uma página no Twitter chamada Myths, como é que é? Myth vs Facts. Eu já perdi a porcaria da imagem, não sei onde é que estava. Era um Mas- feto e um mito. Sim, mas sabe o eixo assim. Acho que era ali do meio de janeiro, eu estou a divagar, vamos fingir Está que ali. não. Ah, encontrei, está aqui. Portanto, isto compara o mito com o facto, e o mito diz: é mais fácil ficar constipado quando está frio. O facto é que as constipações são causadas por vírus e não pela temperatura do ar. Portanto, mãe, todas as vezes que me mandaste agasalhar, vai dar uma volta ao olhar grande. Não, porque é mais fácil. Atenção, o teu corpo fica mais frágil se tiveres frio. A querer Exatamente. regular a Sim, temperatura não, fica mas menos... mesmo assim, os fica vírus mais são, propenso têm a- maior capacidade de Pagam mais no frio. emoção. Sim. Então, mas se no- tiver frio lá fora, não é para eu me agasalhar. Exatamente. É tipo, apanhei uma correntária e agora estou bem A constipado. diferença é que o meu corpo Ah, fica sim, mais tá frágil bem. se Essa tiver... cena, Sim, é isso que eu sim. estou a ver. Não, tens uma temperatura, né? Tens uma Se o meu temperatura. se o meu corpo estiver ocupado a... Tens a uma aquecer. temperatura base, né? Sim. Mas eu sou uma brasa, portanto não preciso de vestir. Era este. Acreditas mesmo nisso? Yeah. Eu sou convicto das minhas crenças. Sim. Estou com o braço ao peito. Eu agradeço, sim. Não estou com o braço ao peito neste momento. Pumba! 1-0. É verdade, não está não. Tirei Mas agora, está com estava com a sutiã. posição. Gosto do sutiã. Está com sutiã, mas... Pronto, vou pôr o braço outra vez. É só para descansar um bocadinho. Ok. Garcia, o teu tweet? Eu não tenho tweet. Então, não tens- tenho nada hoje. Não tens nada. Tá. Não tenho mesmo nada. Nem queres contar nada da tua vida. Aí, o que é que eu posso contar da minha vida? Estão desinteressantes. Ixi, Rocha, o teu não. tweet. está fraco. Homem. E lá. Já tinha aqui um tweet disso. e lá. Então, o meu tweet é. Epá, isto é um vídeo, vá. Isto eu vou passar. Agora, que queria falar. Continua. eu vou passar o vídeo. Que é para as pessoas ouvirem que isto tem mais graça que o vídeo. Basicamente é uma pessoa a falar, a dizer: mãe, posso sair com os meus amigos? E depois é a mãe a responder. Calma. Reclamações a fazer, mas eu tenho que conversar com você, mas eu tenho reclamações a fazer, mas eu tenho que conversar com você. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz. E Olha, pronto. Diz. Sabes onde é que isso foi gravado? Não, isto é capaz de ser na TV Globo. Mas No Brasil, na Lapa. Eles também têm uma Lapa, como nós. Pronto, achei piada este tweet. É este o teu tweet. Olha, o meu tweet não tem a ver com o tweet, mas tem a ver com um tema que eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Não sei se viram esta semana, foram divulgadas imagens do depoimento do engenheiro José Sócrates. Ai, Minha nossa. E Não eu vi. não sei se viram. Viram? Todos Não, não. vimos? Eu não vi, Se eu não vi. ele a dizer que não se lembra, certo? Eu quero falar não, sobre esse vou só- depoimento. Vou só relatar uma cena. Traz-me aquilo que eu gosto muito. Ok. E então, no depoimento, aqui é que eu estou a querer. Eu não olhei para ti, não vi o que é que tu fizeste. Esfregaste o Não. nariz. Não, ele está a falar com o amigo e diz ao amigo: olha, traz-me aquilo que eu gosto muito. Mas durante o depoimento? Não, no depoimento. Então eu quero falar do depoimento, se Pronto. achou. Eu não vi. Então, aquilo basicamente é uma câmara que está instalada durante o depoimento, não é? Onde eles gravam, que é para depois ouvir. E isso foi colocado cá fora, não é? Ou seja, vê-se o José Sócrates a defender-se, não é? E os procuradores a acusarem ou a falarem ali. O que é que vocês têm a ver com isso? O que é que vocês têm a ver com isso? Nada, não é? Mas o que é que vocês têm, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Ou seja, nós não devíamos ter acesso a estas imagens. É a minha opinião. Nós não temos de ter direito não temos de ter acesso a estas imagens. Não fazemos parte do julgamento,
Mas, a partir de agora, fazemos parte do julgamento e, aliás, há pessoas que estão a julgar, não é? A forma como ele falou com os procuradores. Exatamente. Isso eu julgo porque os outros que estavam envolvidos tiveram grande calma e os advogados estavam sempre do género, tem calma a falar, e o Sócrates parecia a falar nem com um amigo. Tipo, os palavrões e tudo ao homem, tipo, como nada fosse. Mas vamos ao princípio. As imagens terem sido reveladas. O que é que vocês acham disso? Pá, eu acho que, lá está, devia ser mais sigiloso, porque se fosse no meu caso eu não gostava. Mas já que foram publicadas, agora... Agora podemos opinar! Se fosse no teu caso, não saiam cá para fora, não tens interesse nenhum. Sim, Mas eu acho que é muito mau estas imagens serem divulgadas. Não, é no tanto sentido, para não estou a ele dizer como- se é culpado, se não é culpado. Estou a dizer o estado em que as coisas estão neste Sim, momento neste sim. país, que um jornalista Mas é... pode fazer parte do caso, não é? E depois, a partir desse momento, tem acesso a essas imagens e é o pode que- meter cá é o que fora. o nosso povo gosta, é o que vê. drama, exatamente. E depois, a partir de agora, as pessoas então começam a segunda fase, que é as pessoas opinarem da forma como ele fala, da forma como eu não estou a defendê-lo. Portanto, já ninguém quer saber o que ele fez, é só a forma Exatamente. como ele fala com... Exatamente. E eu, ao assistir a essas imagens, que eu fiquei bastante curioso, aquilo que é revelado nestas imagens, não é? Porque eu não fui ler tudo, eu não vejo nada que sirva para o acusar. Mas isso nunca vais ter em concreto. Mas tu viste, Pouco porque tu ouvi. estavas a falar essa questão de passa para cá a fruta ou sei lá o que é. Traz-me aquilo que eu gosto muito. Mas Isso pelo quer dizer alguma coisa? Epá, ele ou gosta muito de droga ou gosta muito de dinheiro. Então Porque eu, não por os acaso, eu ligo para ti num dos dias e nós falamos por códigos. É brincadeira. Nem a pessoa que está ao meu lado, nem a pessoa que está ao teu lado tem a ver com isso. Mas um código que não tenha nada, nem nenhum tipo de maldade. Né? Eu não te vou ligar com nada que tenha. E eu digo-te assim, olha, não quero dar o nome, mas dá lá o repolho. E estamos a ser escutados. E de repente isso vai servir em tribunal para me Vai-te né, servir para te acusar porque tu, dias antes, tinhas a contas a zeros e depois de teres dito que querias o repolho, aparece-te 25.000 euros na conta. Mas pode ter sido por outras coisas, ou não? Pode ter sido por... Se cada vez que É ele pediu ao coincidências repolho a mais, aparecia 25.000 euros, Mas isso é um é bocado assim? estranho. É mesmo assim? Pelo que eles dizem, sim, que as contas dele era assim. Ia a zeros ou ia a menos 11.000 e 10.000 e ele dizia, olha, traz aquilo que eu gosto muito. E vinha o amigo, o grande amigo dele, que desculpem lá, não há amigo nenhum que te dê constantemente todos os meses 25.000 euros, que era o que lhe dava, para além de outros valores. Tipo, é o que estava a acontecer, pelo que eles dizem. Nós nunca vamos saber se isto é verdade ou não, porque eu não consigo não ter acesso à conta do Sócrates e ver se aquilo aconteceu mesmo ou não. Estamos a supor que os jornalistas estão a ser honestos, não é? Pois, mas também sabemos, né, que eles Que às fazem as vezes nossas fazem, cabeças. exatamente. Mas expondo que é verdade, é bem estranho, porque e ele próprio diz, era um grande amigo meu que quando eu estava a precisar de ajuda me ajudou. E ele próprio disse também no julgamento que quando estava a precisar de dinheiro, eu fiz aquilo que as pessoas fazem quando precisam de dinheiro. Fui fazer empréstimos e fiz uma data de empréstimos aos bancos. E esses empréstimos foram sempre depois pagos e cobertos pelo amigo e pela mãe. E acho que tu, por mais bons amigos que tu tenhas, não te estão sempre a cobrir com tanto dinheiro que dessa forma. Agora imagina que isso é tudo mentira Sim. e que te estão a acusar. Hum. Como é que tu te vais defender disso? Ou como é que nós nos vamos defender disso? Não me tinha posto a jeito, como ele se Mas pôs. há coisas que tu não te metes a jeito. Não me meto a jeito, então não tenho dinheiro nenhum. Vou tentar comprar uma casa de 1 milhão de euros. Sentes é que Se isso o teu faz? amigo pagar? Mas isso ninguém tem nada a ver com Eu isso. não amigo Tu, como não- ele, tu podes claro. fazer a tua vida. O meu problema no meio destas histórias todas é que haja... eu não... Volto a dizer, não digo que ele é culpado ou inocente, mas eu coloco no lugar dele e eu penso, imagina, que ele, ao longo da sua vida enquanto político, criou uma série de inimigos e que tudo Que isto agora foi querem montado. entalar. Sim. Certo. E onde é que ele se meteu a jeito? Não é? Isso não sei, mas por exemplo, se ele não queria ter sido acusado e ter sido descoberto, não tinha feito cenas como ele fez. Tipo, ter conta a menos com Mas isso é como... Estamos a falar com base naquilo que nos mostram, não é? Sempre. Ou que Mas nos então dizem. como é que vais buscar aquilo que é verdade? Como é que eu vou buscar Sim, aquilo como é que que vais ter verdade? acesso àquilo Eu que é parto por verdade? princípio que toda a gente é inocente. E para eu acusar, não é? Tem que ser provado em tribunal. E eu gostava sempre de ver essas provas, antes de emitir a minha opinião.
Mas o que as pessoas fazem, e tu por acaso aqui estás a representar bem a maioria das pessoas, sem lhes mostrarem as provas, e porque vem nas notícias e porque dizem, é uma realidade. E de ser tanto Sim. dito dessa forma, passa a ser verdade. Porque aí lá está, nós estamos a supor que o que eles dizem é verdade. Casa Pia. A Casa Pia não faço ideia, nunca percebi bem essa história toda. Num dos casos, isto se calhar está a ser uma grande seca, não é? Não sei. Mas pronto, quem quiser passa para a frente. Num dos depoimentos, uma das crianças diz que numa casa, eu acho que era em Beja, no Alentejo, que tinha sido violada a meio das escadas. Naquela casa. Aquela casa nunca teve obras. Nem nunca teve escadas. Tem escadas, mas ela dizia que subia as escadas, que tinha lá um quarto, ou seja, lá o que for, e depois tinha continuação lá para cima. E eram umas escadas diretas. Mas a criança diz isso. E houve pessoas que tiveram presas com base naquilo que a criança disse. Mas a casa, existem plantas originais, não é? Que demonstram que a casa nunca teve obras. Ou então crianças que disseram que no teatro elas eram levadas lá para cima, no teatro cá em Lisboa, e que olhavam para baixo e estavam em cima do palco. E o palco era lá à frente. Mas as pessoas foram julgadas e foram incriminadas com base naquilo que as crianças dizem. E aqui é que está o meu problema. E é isto é que me faz mais confusão, que é tu ser julgado por uma coisa que tu não fizeste, mas com base naquilo que os outros dizem que tu fizeste, tu seres culpado, mesmo que não tenhas feito. E tu não te consegues defender. E agora eu volto às primeiras imagens. Eu não estou a dizer se ele é culpado ou não. Isso acaba Mas... por ser uma palavra de uma pessoa para uma palavra de outra pessoa, não é? Sim. E tu tentares-te Não há defender... nada em concreto. E tu tentares-te defender e tu não te consegues defender. E tu, de raiva, vais falar com o procurador, neste caso, de pá, como é que vais defender? Você está-me a acusar de uma coisa que eu não fiz e como é que eu vou estar tranquilo? Vou estar... Estive preso, estive em Évora, a minha família esteve toda em causa, toda a gente a falar sobre isto, e ele há de ter culpa. Eu acredito. Pá, não meto a minha mão no fogo por esses gajos de maneira nenhuma. Mas eu só penso Sim, em Isso geral, não for. em geral. e se não for Mas esse eu gajo? sou sincero, também não estou muito preocupado. São jogos de poder. E só quem vai se meter aí nessas situações como ele se meteu é quem se mete no poder e no meio em que ele se meteu. Ele tinha que ter atenção com quem que prejudicou e quem é que não prejudicou. Quem prejudicou, olha, deve ter corrido mal. Por isso não estou preocupado. Acaba por ser uma consequência do que ele fez no passado. Lixou alguém que não devia ter lixado. Pá, e agora o gajo está a se vingar, digamos assim, se for como tu dizes, ou se não for, pronto. Por exemplo, aquilo que se diz é que ele durante muitos anos quis influenciar a comunicação social. Por isso é que houve aquele caso com a Manuela Moura Guedes, dos jornais, não sei o que mais. E que agora, então é tudo... Ou seja, foi nisso, foi numa série de coisas, então agora é A vingança da... exatamente, da comunidade no seu todo. Eu fico chateado é tal questão, quando são os que não têm jogos de poderes e são influenciados por isso. Foi uma vez, há dias vi, lá está, não tenho certeza se isto é verdade, porque é dos mídias, mas supostamente o Lula foi desculpado em 2 milhões de reais e depois cá em Portugal tínhamos uma mulher que tinha que pagar uma dívida à Segurança Social de 18 mil euros porque tinha esquecido de pagar 2 cêntimos do IRS ou uma coisa assim. E aquilo foi acumulando e ninguém lhe disse nada. Isso é que eu digo que fico frustrado. Porque são jogos de poder. O outro foi desculpado porque alguém dentro daquele meio viu que ganhava mais dinheiro em desculpá-lo. E esta pessoa, como não tem nada, não lhe interessa, não sei o quê, pronto, a lei tem que ser aplicada, tem que pagar 18 mil euros por 2 cêntimos. E se não pagar, aquilo vai aumentando. Esses Exatamente. 18 mil euros vai subir, de certeza. E 18 mil euros para uma pessoa que não tem poder nenhum é muito dinheiro. Prejudica mesmo a vida à pessoa. Por isso é o que eu digo. Essa malta que está em jogos, está envolvida em cenas tão estranhas e que envolve tanto dinheiro e tanto poder, eu não me preocupo. Epá, eles é que de alguma forma nem se entalaram. Mas e se for algum familiar? Pá, É depende porque, também. é porque a justiça funciona por princípio igual para todos. Ou seja, eles agora estarem a acusar alguém, pode ser um familiar. E, por exemplo, a polícia diz que aquilo aconteceu. Porque o gajo que disse que tinha um repolho, não é?
E eu acho que aquilo é droga. Se não se encontrar droga, Mas eles viram a passar a droga, eles a viram. Estou a dar um exemplo. Não... É isso e a pena de morte. mas cá não tens. Que é também. não, mas existem alguns países, não é? Este é um gajo. E pensar que algum inocente possa estar envolvido naquilo. Já há muitos que dizem que depois veio-se a descobrir que estavam. Normalmente o que o Estado faz, né, por exemplo, na América, indeniza a família com uma cena estúpida, um valor estúpido, mas uma coisa enorme mesmo. Excelente. Olha, é, um a melhor milhãozito. forma, é a melhor forma deles. Houve um, e chegou a um que não foi num estado de pena de morte, foi de pena perpétua. Ele chegou a ficar lá tipo uma boa carrada de Deve ser anos. o mesmo que estamos a pensar, violou uma rapariga, supostamente. Não sei, acho que sim. Tinha sido acusado disso, ela disse que sim, não sei o quê, ele foi preso, foi prisão perpétua. Pá, e acho que foi 18 anos depois, não tenho a certeza. Exatamente, uma cena assim. A bacana veio dizer que não, que tinha mentido. E ele recebeu uma indenização louca. Eu conheço uma pessoa, ainda há bocadinho a vi, que a vida dela toda mudou por causa de uma miúda que dizia que tinha mais de 18 anos. E foi considerado pedofilia. E a família dele não acreditou nele. E hoje em dia não se dão. Ele tinha uma mulher, tinha 2 filhos, e aquela rapariga conseguiu mudar a vida por completo dele. Ele foi preso. Estou a ver. E com base naquilo que aquela rapariga disse, lixou-lhe a vida por completo. O ele ser preso, tudo bem agora. Os filhos não falarem com ele, a mulher ter deixado de estar com ele e tudo mais, para mim é o pior. E aí é que me lixa. Que é tu não conseguires provar a tua inocência. Não Mas em que conseguires. altura é que ele teve a atitude? Ela não tinha 18 anos. Ok. E Mas quando. ele quer saber se ele traiu a mulher. Exatamente. Sim, ele teriu a mulher. Desculpa. Mas o problema não está na traição. Sim, ele O foi problema sei. está na questão da pedofilia. Ok, pronto, mas lá está, meteu-se a jeito. Nessa situação, eu estou a ser muito frio, estou a ser muito pragmático, é verdade. Ok, que ela lixou o bem lixado porque ela era menor e devia ter dito. E nós sabemos como é que as novatas são nesse sentido, né? Pronto, Sim. querem ali. A verdade é essa, mas também ele foi-se meter, Levar no coice. foi-se meter a jeito. Mas sabes? Foi-se meter a jeito. Lá está, não vamos dizer que a culpa é só dela. É verdade, é dela que ela podia ter dito que, olha, atenção que eu sou menor. Mas ele também foi procurar. E não podemos controlar nada, não vamos dizer, desculpa. Não, ela é que te lixou. Nos países árabes é que isso é considerado punível por lei. O adultério. É. E cá também não é Mas crime. também Cá achas- também- achas cá é isso crime, mal? acho eu. Não pode. Acho que Não, não. não. Trair não. Não é, não é. Um gajo do Norte é que se lembrou disso e já deixou de ser. É mito? É mito. Olha, era mais Houve um que disse que. Houve um do Norte, um juiz qualquer do Então Norte. tu podes que fez abandonar a isso. tua família? Se quiseres, podes. Acho que não te acontece nada. Olha, que eu acho que sendo Se casado, se casado, não. Mas se não fores Pois. casado, ninguém te diz nada. quem abandona o lar pode ter dificuldades. Se tu A nível- abandonares a família assim do nada e não ajudares em nada, tipo os filhos e a mulher, acho que és prejudicado. Aí Exatamente. vão à tua procura. Ok. E outra coisa, estávamos a falar disto da política, aquele do Bilderberg, acho que é assim que se chama. Aquele grupo que controla o mundo. Exatamente. Isso é verdade ou é mentira? Ai, não faço ideia. Conhecem isso? Não. Mas supostamente é uma teoria que há um grupo de pessoas, que as pessoas mais poderosas no mundo, controlam tudo o que se passa. Em Portugal, Isso é- Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares fazia parte, Marcelo Eu Rebelo já ouvi Sousa. falar que eram 5 grupos diferentes a controlar E então, o mundo. basicamente, esse Sim, grupo família. que comanda a comunicação social e que vão decidindo quem é que vai ser o próximo Primeiro-Ministro, quem é que vai ser isto, porque eles vão encaminhando as notícias e todo. Moldam as pessoas Exatamente. E antes do Pedro Passos Coelho ser candidato a Primeiro-Ministro, falava-se que ele ia ser o próximo Primeiro-Ministro, porque tinha sido aceito por esse grupo. Eu acredito que haja esses jogos no mundo, né? Mas que haja um grupo de pessoas. grupo não. Que controla Mas isso. Existe, né? Jogos bem capaz. Eles reúnem-se. Agora, o que é que falam lá dentro não se sabe. Porque eles reúnem-se. Diz-se que o The Rock, que era antigo lutador de wrestling Johnson. e agora ator, o Dwayne Johnson, exato, que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E ele diz que nem Então está não é o Oprah. para aí virado.
Não sei, o último que eu vi foi ele. Ele diz que nem sequer está com vontade disso, mas E quem diz isso, que ele vai ser o próximo? tudo, toda a gente. Notícias, a malta está assim encaminhada para isso. Já há um monte de gente a dizer que vai votar nele se ele se Os candidatar. americanos também são Os loucos. americanos são super fáceis de moldar, pelo menos a amostra que nós temos, não é? Pá, o Dan Johnson é fixe, meu. O gajo tem grande Ele é ginásio um em gajo casa. engraçado. Meu, e tu já tiveste o Schwarzenegger como um dos presidentes de um dos estados, uma coisa que eu fiquei Foi parvo. Ganda maluco, pá. Do Califórnia. da Califórnia. Yeah. O Nicolau Breiner foi presidente da junta. O Fazia Nicolau ideia. Breiner parecia ser um homem sério. Pois, O não sei. Schwarzenegger não Conheceste? sabe falar inglês. Parecia ser, não sei. Pá, gajo, Das a novelas, imagem que pois. passa, a imagem que passa. Não O sei. Carlos Cruz era um homem sério. A imagem que passava dele Até também, eu tinha sacarem essa a noção. rolha. Sim, sim. Não, É pá, interessa, oh, Garcia. já. meu. não foi esse. Estás a confundir! Estás a confundir! Não, isso é o Não, Carlos isso- Castro. Carlos Castro, que o Renato, foi o fogo. Renato Seabra. Ai. O Carlos Cruz era da Casa Pia. Sim. Mas esse também havia. E era o senhor televisão. É. E algumas coisas que alguns miúdos disseram mudaram-lhe a vida. Pois. Esta coisa deixa-me lixado. Porque alguém pode chegar ao pé de alguém, dizer e pá, pode ser mentira. E como é que tu vais provar que é verdade? Meteram-se a jeito, não é? Não, neste caso, Está o gajo, eu próximo, não não vai. sei. Neste caso eu não sei. Está Mas próximo, se não agora apareces for, na por televisão. exemplo, sair a uma discoteca à noite, começar-me a meter com uma data de chavalas e depois Mostra-me haver o uma teu que é bilhete de mais identidade. nova, que é mais nova e vai dizer à polícia que eu fiz coisas e não sei o quê, epá, se calhar pensava bem duas vezes com quem andava-me a meter. Tens que pedir sempre o cartão de cidadão. Hoje em primeiro. dia já é, porque tu vais Ou a isso ver... andas com uma escuta. Aí, é o melhor, se calhar. Mas Como podes, mais? podes cruzar os dois. Podes pedir o cartão de cidadão. Mas assim depois não. Não, o tens... melhor é mesmo Mas pedir o depois cartão assim de tens cidadão. provas que foste lá escuta, na o mesma e microfone ela aqui. afinal só tinha 15 anos. Foste lá. Pedofilia é considerado pedofilia a partir do momento de 4 anos de diferença da vítima e menos de 16 anos. Fiquem a saber. Ou seja, se eu tenho Momento 20, de já informação. não... Se tiveres 20 já é à vontade. A partir dos 16. 16, sim. Ok. Por isso podes, estás tranquilo, Rocha. Podes continuar Ela com a tem chinesa. 18. A chinesa? Ela tem tudo. Ela não é chinesa. Nem tem a chacha Tem atravessada. certeza que é 18, já viste o Já BI? torta. Já. Pediste-lhe bem? Tens escutas em casa? Isto está comprovado que ela lhe disse que tem 18 anos. Já vamos em quanto? Já vai mais que Bem, uma hora. 1 hora. Chegamos agora a 1 hora e 7 minutos. Não é Na muito, Twitch? é, por Como é acaso. que nós chegámos a esta conversa? Já, Mas começou do tweet. Estávamos no tweet. Não, foi o meu, foi a partir do que falei dos vídeos do Sócrates, não sei o que, não sei como. Yeah. Bem, foi um prazer estar convosco, gostei muito. Eu gosto de conversar convosco. Não Acho que ainda todos. nos falta aqui Respondam. bebida. Não tem que haver uma bebida, nós Respondam devíamos nos ter a ver com coisa. comentários. estas Exatamente, os perguntas. nossos Digam- temas. Digam se o Sócrates é culpado ou não. E porquê? E porquê assim. E se o Carlos Cruz era culpado também. Foi o nosso tema de hoje. Um abraço, até à próxima.